Bom dia a todos, bem-vindo aí ao nosso curso de análise espacial de sistemas de transporte utilizando o QGIS. É, Estamos aí na primeira semana, né, a parte 1 do curso, iniciamos aí a aula 3A, ela é dividida em A e B, para essa questão cartográfica aí tão importante, né, na utilização de sistemas de geoprocessamento. Então, essa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre... Opa, deixa eu maximizar aqui. Ok. Bom, o que a gente precisa saber aí da cartografia, né, para trabalhar com geoprocessamento, né? Essa figura aqui é antiga, né, do, de um livro do Goldfield, né, de 91, né, já deixava clara a importância, né, da, da, da modelagem cartográfica, né, ou da cartografia computacional aqui para um ambiente de geoprocessamento, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre a importância disso, né, dos sistemas de coordenadas, né, lat, long, em diferentes elipsoides, o conceito de geodésica e também na segunda parte aqui um pouco sobre as projeções cartográficas, né, como que os SIGs, os diferentes SIGs, tratam essa questão cartográfica aí, né? Mas aqui na figura já chama até a atenção de outras coisas, né? Os sistemas gerenciadores de bancos de dados, né? O Database Managers, a parte de Remote Sensing, né? Hoje muito importante para enriquecer os sistemas de geoprocessamento, né? A utilização de imagens de satélite, radar, drone e a computação gráfica aqui para poder gerar essa parte vetorial toda aí também dos SIGs, né? Mas vamos lá, sistema de coordenada. Dados espaciais caracterizam espacialmente pelo atributo de localização geográfica. A localização geográfica é estabelecida quando você pode descrever um objeto em relação a outro ou usando um sistema de coordenadas conhecido, né? Então, eu poderia eventualmente definir que a minha casa se localiza abaixo à esquerda de um determinado ponto geográfico aí da minha cidade, né? Mas não é dessa maneira que a gente trata as entidades, né? A gente define realmente um posicionamento absoluto a partir de um sistema de coordenadas conhecido, né? Bom, no sistema de coordenadas geográfico, cada ponto da superfície é localizado por um meridiano paralelo, né? São conceitos aí já desde o ginásio a gente já aprende, né, o que é uma latitude, longitude, né, medido aí numa esfera ou num elipsoide, como a gente vai ver, né, devido ao achatamento dos polos aí, os geodesistas preferem trabalhar com elipsoides, né, você tem um eixo maior, menor, mas aí os meridianos são os círculos máximos, né, da Terra em partes, em duas partes, né, que vai de polo a polo, tá? E é medido a partir de um sistema de referência conhecido lá como Greenwich, né, em Londres. Então, à esquerda e direita você tem aí coordenadas positivas e negativas em meridianos, né? A gente como está a oeste de Greenwich, tá? A gente tem valores negativos, por isso que no mapa você vai ver lá menos 45 graus, né? Nas longitudes aí. Já nos paralelos são círculos cujo plano é perpendicular ao eixo do polo, né, ao equador aí, para cima ou para norte. Brasil, parte está no hemisfério norte, parte está no sul, então você vai ver coordenadas positivas para cima do equador, negativas para baixo do equador aí, em mapas aqui do Brasil, né? Então, antigamente achava-se que a Terra era uma esfera, né? Mas aí depois, aí, com a evolução da física, gravimetria, chegou-se à conclusão que a Terra era achatada nos polos, né? Então mudou-se o conceito aí da, da forma da Terra ao longo do tempo, né? E Legendre e Gauss provaram que havia um erro quanto à forma da Terra e concluíram que não era um elipsoide, mudando novamente o conceito
da figura terrestre. Bom, mas mais tarde aí surge o conceito do geóide, né? Então, os geodesistas hoje aí, a gente pode dizer que o sonho dos geodesistas, né, é exatamente ter essa forma da Terra aí da maneira mais fiel possível, né? Então, aqui o geóide, imagina que eu tenho aqui a superfície terrestre, aqui por montanhas e lagos e oceanos, né? E eu tenho essa linha tracejada aqui, que é o considerado geóide, né? Então, geóide é o conceito da figura matemática da Terra, tá? Essa superfície, ela é definida, né, com base na variação aí do campo gravitacional terrestre que mais se aproxima aí do nível do mar, né? Então essa superfície aqui é existe uma dificuldade muito grande de você ter essa superfície mapeada globalmente, né? Por isso que a superfície do geóide não é aceita matematicamente aí para a concepção, né, dos nossos mapas e na utilização no SIGS, né? Então, como está dito aqui, né, na prática, como esse geóide, né, essa linha pontilhada aqui, a gente não conhece ela globalmente, justamente por a gente não ter uma malha de estações gravimétricas globais e que exigiria equações complexas num nível que ficaria difícil de trabalhar isso computacionalmente, né? Então, é por isso que surge o que a gente chama de superfície de referência mais adequada à Terra real, ou seja, aquela que a gente consegue tratar matematicamente, né, de forma mais simples aí. Então surge o conceito de elipsoide de referência ou da Terra cartográfica. E a superfície mais comum é o elipsoide, que é caracterizado aqui pelo eixo maior, menor, tem o raio equatorial, né? E justamente por causa do achatamento nos polos é mais utilizado o elipsoide, né? E aí, ao longo do tempo, surgiram vários elipsoides. Então, quando a gente fala lá dos INSAD 69, Córrego Alegre, Sirgas 2000, WGS 84, a gente está falando em diferentes formas e posicionamento desse elipsoide em relação à Terra real, tá? Bom, no sistema de coordenadas, então, geográficos ou geodésicos, né, que é a medida sobre esse elipsoide, você tem aí o que é a latitude geodésica ou geográfica e a longitude. Né, a latitude é o ângulo entre a normal e a superfície de referência, né, do ponto em questão, que varia de 0 a 90 graus para norte e 0 para sul, mas 0 a 90 para sul. E a longitude é o meridiano que passa pelo ponto e o meridiano de origem, né? Que é o de Greenwich. Então, ele varia de 0 a 180 para leste e 0 a 180 para oeste. Tá? Isso aí a gente já conhece muito bem, né? Bom, com base nisso, então, surge, né, o conceito de datum planimétrico, que é quando você seleciona um elipsoide de referência mais adequado para a sua região. Então, eu poderia usar, por exemplo, um elipsoide, tá ele aqui, ó, tangenciando a Terra aqui, mais aqui nessa região norte aqui da Europa. Tá? Então, eu estou fazendo com que meu elipsoide passe ali tangenciando aquela região. Tá? Ou posso usar um outro elipsoide que, em vez de privilegiar uma região, né, ele é global, né? Ele tem uma origem praticamente aí definida no centro da Terra, em vez de ser a origem na superfície da Terra, ela está no centro da Terra. A gente vai ver que hoje existem esses dois tipos de elipsoide, aqueles que são geocêntricos e os que são locais, com base em marcos geográficos aqui sobre a superfície da Terra. Tá? O datum planimétrico horizontal é então, a superfície de referência posicionada em relação à Terra real. Então, o elipsoide é essa linha agora aqui, contínua, né, que a gente adota para poder fazer os nossos mapeamentos, né? E aí, então, como eu disse, surgem os dois tipos de datum.
o datum global, em que o centro do elipsoide coincide com o centro de massa da Terra, né? Então, o tal do WGS-84, criado originalmente aí pelos americanos, né? Ele é geocêntrico. Então, é um elipsoide que tenta ajustar essa superfície aí de forma global, né? E depois surgiu até, a gente vai falar aqui também do mais recente aí criado para as Américas, né? Que é o SIRGAS 2000, né? Que é adotado hoje pelo IBGE. E aí você fala, quem que eu uso então? WGS 84 ou SIRGAS 2000? A gente vai ver que para as nossas escalas de trabalho aí, né? Vou falar até 1 para 1000, né? Não vai fazer diferença nenhuma se você trabalhar WGS 84 ou SIRGAS 2000. A gente vai ver que é insignificante a diferença. Mas então a gente tem os globais, que são os datums mais recentes, porque eles utilizam essa constelação de satélites aí de GPS para exatamente definir a posição desse elipsoide, né? E os datums, ou, né, os elipsoides aí mais antigos, né, conhecidos como locais, o centro do elipsoide está deslocado do centro da Terra. E aí a gente ajusta esse elipsoide para privilegiar uma região que você está definindo um mapeamento. Então, o SAD 69, por exemplo, aqui para o IBGE, privilegia a região nossa aqui do continente, né, brasileiro, para os mapeamentos aí sistemáticos do IBGE. Né? E aí, se você pega aí até empresas como a Petrobras, né, a Petrobras tem o Aratu, que é o datum que ela criou, né, para diferentes áreas de mapeamento da Petrobras. Você tem vários aratus aí definidos, né, tangenciando aquela área onde foi feito o mapeamento dos dutos, né, da Petrobras aí no território nacional, né? Então, o datum, na verdade, você pode criar qualquer um, né? Se você souber os parâmetros, souber não, definir corretamente os parâmetros desse elipsoide em relação a uma referência, você define qualquer modelo da Terra. Tá? Então, os softwares, né, têm essa facilidade de você inserir qualquer novo modelo da Terra, aí, desde que você defina os parâmetros desse elipsoide aí. Ok? Bom, os datums usados no Brasil, legalmente, né? A gente tem aí o SAD 69, tá? Que é o Search America Datum de 1969, o SIRGAS 2000, ainda são os mais utilizados. Mas o IBGE mesmo já definiu, eu não me lembro se já passou esse prazo ou não, de migrar todas as bases de dados, ou tudo que é fornecido pelo IBGE hoje, já não utiliza mais o SAD 69. Eventualmente você pode encontrar algum mapa em SAD 69, e ele faz parte hoje ainda do sistema global que a gente utiliza aí para os sistemas de geoprocessamento, né? A gente vai ver que o QGIS, o TerraView e vários softwares utilizam uma única biblioteca de projeções cartográficas mundiais, né? E o SAD 69 faz parte lá, até o Córrego Alegre, que é mais antigo aí do IBGE, também faz parte dessa biblioteca internacional aí. E o SIRGAS 2000 também está lá hoje como um dos datums utilizados aí pelo Brasil, né? Então, mas é comum você encontrar, como eu acabei de dizer aqui, é comum ainda você encontrar mapas aí em Córrego Alegre, principalmente mapas impressos. Às vezes você tem cartas topográficas do IBGE que estão em papel, né? E às vezes você só tem aquela referência. Mas, pô, mas não, quer dizer que é antigo, eu não posso utilizar? Não quer dizer que por ser um datum antigo, ele não é preciso, né? Ele tem uma outra posição em relação ao SAD 69 e ao próprio SIRGAS 2000. Mas se você souber
qual que é o datum, você tem como utilizar ele em qualquer software de geoprocessamento. Você consegue fazer o ajuste, a correção, a transformação de datum, se for necessária, né? Você pega o mapa antigo, digitaliza ele num scanner ou numa mesa digitalizadora, né? Hoje quase ninguém usa mais aquelas mesas tradicionais de digitalização, né? Quando eu vim trabalhar no INPE aqui, a gente tinha um laboratório aqui que todo computador tinha uma mesa, tá? Tamanho A1 ou tamanho A0, que eram aquelas mesas grandes, onde você tinha que colocar o teu mapa de papel, a sua imagem de satélite em papel também, e trabalhar sobre a mesa digitalizadora, né? Hoje não, hoje praticamente tudo vem já digital, e quando você até contrata um novo levantamento topográfico, você já tem o produto digital, né? A restituição plana altimétrica dos sistemas hoje é toda digital. Então, você faz o trabalho inverso. Em vez de você obter a planimetria e a altimetria, né, com as curvas de nível, né, hoje você faz o contrário. Você tem uma grade, né, você tem uma imagem da restituição e você obtém as curvas de nível a partir da grade topográfica que foi restituída aí pelos softwares topográficos, né? Bom, então tá aqui, em fevereiro de 2005, o SIRGAS passou a ser oficialmente adotado pelo Sistema Geodésico Brasileiro, tá? E o IBGE, então, tem feito o trabalho de portar, né? E o DSG também, do Exército, tem feito o porte das cartas para essas cartas aí, né? Bom, depois de passado então esse período de transição, o SIRGAS aí passará a ser o sistema único adotado aí pelo Brasil, ok? Bom, diferenças entre SAD 69 então, que é o último aí local, e o SIRGAS 2000, tá? A gente vai ver que você tem diferenças de posicionamento e aí da ordem de metros, tá? 90, 100 metros de erro você pode ter se você não soubesse aquele mapa está em SAD 69 ou SIRGAS. Então, ontem, inclusive, eu carreguei um mapa aqui do Brasil, né, peguei um shapefile que não tinha o arquivo PRJ lá do shape. E o QGIS reclamou, apareceu lá uma interrogação perguntando qual que é o modelo da Terra ou qual que é a projeção mais o modelo da Terra desse mapa. E a gente colocou lá configurou dizendo que era um WGS 84. Né? E se não fosse WGS 84, se ele fosse um SAD 69, né? A gente vai ver que isso causaria aí uma imprecisão muito grande na nossa base de dados, dependendo da escala de trabalho. Né? Então vamos ver aqui. Hoje, outros datums aí locais, né? Você tem então o NAD, o Indian, o Córrego. E os globais, então, é o WGS, o SIRGAS, o NAD, né? E a gente pode dizer aqui, para os trabalhos aí de mapeamento e de utilização geral em SIG, aí, WGS e SIRGAS, eles são praticamente idênticos, pois utilizam o mesmo elipsóide de referência com alguns centímetros de diferença no valor do achatamento, que na prática seria ali na ordem de micrômetros a precisão na tua base de dados, né? Bom. E o professor? Oi. Uma dúvida, curiosidade. Então, quando você usa um sistema, um datum, ele vai usar tanto uma forma de elipsoide diferente quanto o centro ali de referência? Sim, se ele é local, usa uma referência na superfície da Terra, né? Os tradicionais marcos geográficos que existem aí, né? Por isso que o SAD 69, por exemplo, utiliza um marco, né, no estado ali de Minas Gerais. O Córrego Alegre, inclusive, tem esse nome porque utiliza também um marco geográfico de primeira ordem lá na cidade de Córrego Alegre, em Minas, né? Já os globais não, utiliza a referência é o centro da Terra, que é definido com base
na constelação de satélites aí, né? E vai de acordo com o sistema, ele muda tanto o marco enquanto o formato do elipsoide que ele Sim, admite. exatamente. Tá? Ah, legal, legal. Bom, então, ó, diante desse conceito de datum planimétrico, fica a mensagem importante aí, ó. As coordenadas geográficas, isso é, latitude e longitude, na verdade geodésicas, né, agora, dependem do datum planimétrico, pois ele define a referência para os meridianos e paralelos. Então, se eu pego, é muito comum, né? Você recebe de um cliente, de um usuário, uma planilha do Excel com várias medidas lá e você só tem lá latitude e longitude. Aí você está feliz porque teu dado está georreferenciado, né? Você tem a posição dentro de um elipsoide. Mas qual elipsoide? Então a gente vai ver aqui, ó, que essas coordenadas geográficas ou geodésicas, elas variam, tá, em torno aí de menos de 60 metros, se você pegar entre os dois datums locais aí do IBGE, o SAD e o córrego. Tá? Então, você errar 60 metros no terreno para uma mesma latitude e longitude, não é aceitável. Tá? Agora, você poderia negligenciar, como ele está dizendo aqui, ó, eu poderia negligenciar para escalas pequenas. Por exemplo, maiores do que 1 para 250 mil. Quer dizer, 60 metros na escala de 1 para 250 mil, você não consegue nem definir essa distância de 60 metros numa escala dessa, né? Então você poderia desprezar esse erro. Já se você estiver trabalhando aí na escala de 1 para 5 mil, 1 para 1000, né, em escalas intraurbanas, pô, 60 metros é a mesma coisa você falar que um ponto está aqui, na verdade ele está lá na outra esquina. Então não dá para aceitar esse erro, né? Já esse erro também poderia ser aí em torno de 100 metros, se eu pegar aí entre o SAD 69 e o WGS no território brasileiro. Mesma coisa aí entre os SIGAS 2000 e o SAD 69, também em torno de 65 metros no território brasileiro. E entre os SIGAS e o WGS, poderia considerar como deslocamento nenhum aí, porque é micrômetros, tá? Não faz muita diferença. Para nossas escalas de trabalho, não. Ok? Mas tem que ser convertido. Se você o cliente exigir, você está lá com o mapa que está em WGS 84, o cliente quer em SIGAS. Aí você tem como converter isso nos softwares de geoprocessamento de forma correta, tá? Inclusive a gente vai ver isso na prática, tem um dos exercícios dessa aula, vocês vão pegar um mapa em Latilong, vão abrir o mapa no QGIS, vão falar, esse mapa é SAD 69. Aí você pega o mesmo arquivo shape, com a mesma latitude e longitude da geometria ali dos polígonos, vai abrir ele e vai dizer, não, ele é WGS 84. E aí você manda desenhar um mapa sobre o outro, numa escala global, você não vai ver diferença nenhuma. Mas se você começa a dar zoom, 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 zoom no mapa, vai chegar uma hora você vai ver que tem um deslocamento ali nos vértices ali da geometria dos estados. Tá? É um exercício interessante para realmente confirmar isso e fazer com que você nunca mais aceite, né, qualquer usuário, qualquer cliente que te entregar hoje uma latitude e longitude, seja ela numa planilha do Excel ou num arquivo Shape que não tem lá o PRJ, você tem que questionar. Escuta, mas qual que é o elipsoide dessa coordenada, né, para que eu possa colocar isso corretamente no meu SIG, né? Bom, então as soluções aqui, esse erro de posicionamento, tá? Então, fazendo esse exercício aí, vocês vão ver que o mito da invariabilidade de coordenadas geodésicas aí fica esclarecido. Realmente é variável, né, a posição, mas não é o mesmo ponto no terreno. Então lembre-se que esta variação então pode afetar a exatidão da sua base de dados se você estiver trabalhando em escalas de detalhe aí, né? Outra
comentário, né, sobre esse erro aqui de posicionamento é usar um SIG que saiba levar em conta essa variação. Isso é praticamente padrão, default aí, mesmo porque os SIGs hoje, todos eles utilizam uma biblioteca padrão de mercado, né, que é a Proj 4. Na verdade já está em outras versões, mas a gente sempre chama de Proj 4 porque o que levou esse jargão aí da padronização no mercado de gel, né? E muito importante, né? Quando você sai aí a campo, né? Abrir o aparelho ali, o receptor de GPS que você está medindo as coordenadas com um dispositivo desse, saber qual que é o datum que ele está utilizando, né? Então tem lá no setup do equipamento você verificar qual que é a latitude e longitude, em qual elipsoide você está tirando essas medidas, né? Apesar de que hoje os GPS já tem ali os aplicativos que você já descarrega as leituras de campo, né, até direto nesses formatos de SIG, né, como o shapefile, né? E aí você já tem o PRJ lá guardando exatamente o que o GPS estava, como que o GPS estava configurado. Mas às vezes você está só com um GPS de navegação, esses de bolso, né? E fez a medida, né? Mesmo que você teve que esperar ali um tempo para poder ter 3, 4 satélites ali para ter uma precisão de 1 metro, 2 metros, né? Mas se for 60 metros de erro, aí é bom saber qual que é o datum que você está utilizando. E chamar atenção nessa questão do compartilhamento dos dados, né? Entre a importação e exportação de mapas entre SIGs, né? Sempre carregar essa informação junto aí dos arquivos que você está compartilhando, né? E aí esse erro de posicionamento, só mostrando aqui nessa figura, né? 2 mapas aí sendo carregados como sigas e SAD69, você vê que a mesma latitude e longitude mostra um deslocamento aqui de em torno de 65 metros de erro, né? Até tem essa brincadeira aqui das duas pontes que foram, da ponte que foi construída de um lado e do outro, aí na hora de juntar, não juntou, né? É brincadeira. Bom, ainda na questão da geodésica, tem a questão do relevo, né? Que é medidas de altitude, saber se 2 ou mais pontos estão no mesmo nível, né? Você está acima ou abaixo de um nível base aí, que é o nível médio dos mares, né? Então as cartas topográficas todas aí, as bases, utilizam os marégrafos para tirar essa medida, né, do nível médio dos mares. E a altitude, né, é a medida do desnível que existe em qualquer ponto da superfície e o nível do mar. Tá? Não confundir com altura, né? Altitude é diferente de altura, que tem um referencial a partir do chão ou de uma superfície definida, né? Então, altitude é em relação ao nível do mar e altura em relação ao nível do chão que você está medindo. E para isso surge então o datum vertical, que é a superfície de referência para a contagem de altitudes, né, no elipsoide. Para isso a gente utiliza uma rede de marégrafos, tá? E adota um marégrafo de referência, que aqui no Brasil usa-se o marégrafo de Imbituba, né? Situado aí no estado de Santa Catarina, né? As altitudes então podem ser positivas ou negativas, né? Abaixo ou acima do nível médio do mar, né? Isso aqui também já é conhecido. E agora, muito cuidado, eu até chamei a atenção disso ontem, né, na hora que eu mostrei ali um mapa que não tinha informação de projeção e datum, e eu fui ali na própria camada, né, você tem essa opção no menu da camada ali, do software, para você configurar o sistema de referência da camada. E ele abriu uma janelinha onde você pode dizer qual que é o código do elipsoide, tá? Ou até da projeção, se for um sistema projetado. Então, muito cuidado, porque
configuração, ou quando você seta essa informação para uma camada, você não está remapeando a camada, você está definindo um metadado, inclusive o QGIS ele não altera essa informação associada ao arquivo shape, por exemplo, que você abriu ali. Tá? Essa informação não é modificada no arquivo shape. Ela fica ali gravada no âmbito do teu projeto, né? Quando você vai sair do QGIS, ele pergunta se você quer salvar o teu projeto, né? Que é um arquivo que ele vai guardar todas as camadas que você abriu naquela sessão, né? E aí ele vai gravar que aquela camada foi configurada com um determinado datum. Tá? Bom, aí tem um exercício então que foi proposto para vocês, que é mostrar, né, que o mesmo ponto no terreno aí, ele desculpa, a mesma coordenada de latitude e longitude em diferentes datums não é o mesmo ponto. Você pode dar um zoom depois ali no QGIS, né, e usar a régua ali de medida para confirmar isso. Né? Então isso vocês vão fazer na prática, né? Ao abrir o QGIS aí, qualquer mapa você pode estar fazendo isso, né? E modificando ali temporariamente o sistema de referência da camada, né? Então, eu vou fazer aqui, abrindo um arquivo vetorial aqui 2 vezes, olha, qualquer arquivo, né? Se eu pegar aqui ó, um dado qualquer, não necessariamente o que vocês vão estar fazendo depois aí na prática, né? Abrir um arquivo aqui de pontos cotados, né? Não, esse aqui tem escolas aqui no DF. Esse está em UTM. Deixa eu pegar um que está só em SAD, que está só geográfico, né? Os municípios aqui de Goiás. Inclusive, remover camada aqui, tá, gente? Não se preocupe que remover camada não afeta em nada o arquivo em disco, né? Você só remove do projeto o link, né? Que é criado com aquele arquivo shape. Então, olha aqui, essa camada, por exemplo, ela tem uma informação dizendo que é o 4618, né? Professor, o que é o 4618? Então, se você pode usar essa própria interface aqui do QGIS, que você configura os sistemas de referência, né? Você digitar aqui, ó, 4618, né? Ele te mostra que é um sistema de coordenadas geográfico. Né? Então, inclusive aqui nessa lista de sistemas que aparece aqui no QGIS, você tem três opções. Aqueles que são geográficos, quer dizer, você tem somente a medida no elipsoide. Então, tudo que está aqui dentro desse item aqui é latitude e longitude, a unidade em graus. Então, você tem elipsoides aqui do mundo inteiro, tá? O SAD, o SIGAS, o córrego, está tudo aqui. Tá? E, além disso, você tem o outro grupo que é sistema projetado de coordenadas. Então, o sistema projetado de coordenadas, então, além do elipsoide, você tem também o sistema de projeção, que é o que a gente vai falar na segunda parte aí dessa aula hoje. Tá? Mas se eu tenho aqui, no caso 4618, olha, 4618, ele não está projetado, ele é somente geográfico, né? E esse SAD 69, inclusive o QGIS é legal porque ele mostra aqui uma figurinha da área onde é utilizado esse SAD 69. Então é aqui na região do hemisfério sul, né? Então eu posso dizer, né, que esse mapa tem essa
a referência aí. Então, perceba que a tela do meu computador aqui, ela está usando um sistema diferente, né? A gente viu isso, falou disso ontem também, né? Que uma coisa é o sistema de referência da camada, o outro é aqui a da tela do computador, que é o que fica gravado no teu projeto. Mas eu posso também dizer que a tela do meu computador vai estar no mesmo SAD 69. Ó. Aplico aqui, você vê que a tela deu até uma mexidinha, né? E agora a unidade aqui está em graus decimais aqui, né? Ó, menos 47, né? Porque é a região aqui de Goiás, tá? Menos 15 graus de latitude, né? Então, eu estou aqui no hemisfério sul, abaixo do Equador, né? Então, coordenadas negativas e a oeste de Greenwich também negativo. E agora eu posso novamente abrir a mesma camada, olha, eu posso pegar a camada de município, adicionar novamente. Inclusive o QGIS ele não reclama se você tiver duas camadas com o mesmo nome, tá? Mas você pode alterar. Tá? Então, por exemplo, essa camada aqui que eu já estava com ela aberta, você pode renomear a camada. Então, essa camada aqui eu vou chamar ela dizendo que ela é SAD. Tá? Então, não interfere em nada no nome do arquivo. Se você põe o mouse aqui, olha, ele continua dizendo que ele está apontando para um arquivo município.shp, tá? É um arquivo que está no meu diretório. Já se eu pego essa outra camada que está apontando para o mesmo arquivo, né? Você põe o mouse aqui, ó, é o mesmo arquivo, eu posso renomear essa camada e vou dizer que ela é um WGS 84, tá? Nesse momento, eu vou até colocar aqui de forma, eu vou mudar aqui o estilo dessa camada, eu vou colocar ele com uma opacidade menor aqui, ó. Ok? E o que está laranja também, vamos diminuir a opacidade dele. Tá? Então, observa que nessa escala de desenho, os dois mapas aqui, você não vê diferença, né? Você não vê diferença nenhuma. Você vai dando zoom, os dois pontos das duas camadas, né? Você tira um, mostra o outro, está exatamente igual, porque os dois estão em 4618. Mas eu vou sacanear com esse mapa, esse segundo aqui, vou dizer, não, esse cara aqui não é SAD 69, ele é WGS. Então eu vou forçar a barra e vou mudar o metadado dele. Eu vou dizer que ele é o WGS 84, que é o 4326. Você vê que o WGS 84 ele é global, né? Ele é usado para o mundo todo. Ok, confirma aqui que vai usar essa equação de transformação, né? Pronto. Ó, de cara já, o que aconteceu aqui? Ó? Você vê que, né, os dois mapas agora deslocaram ali no terreno. Então, numa escala de estado, você não vê diferença nenhuma. Mas você começa a ampliar. Eu estou aqui na escala de 1 para... Ele não mostra a escala aqui de 1 para 4 milhões. Né? Quando começa a chegar na escala de 1 para 600 mil, você já começa... 60 mil, você já começa a ver diferença. Ó. 30 mil, 15 mil, né? 7 mil. Então, você vê que os pontos análogos aqui do mesmo mapa não são a mesma, não é a mesma posição no terreno, tá certo? Mas vocês façam esse teste depois, tem um exercício para vocês confirmarem isso com outro mapa lá, e depois coloquem o print, né? Aí no QGIS você vai ver que tem uma ferramenta aqui que permite então você usar uma reguinha aqui, olha, você pode medir linha, área, ângulo, tá? Medir o azimuth, tá? E aí você consegue calcular a distância no elipsoide ou cartesiana. Você vai ver aqui que tem 66 metros de erro no posicionamento
entre SAD 69 e WGS nessa longitude aqui, nessa latitude aqui no Brasil, tá certo? No estado de Goiás. Muito bem, vamos voltar aqui. Essa parte, então, sobre o datum, seria isso, né? Vocês confirmarem, né, a importância disso e vocês vão verificar depois que em qualquer SIG você pode cadastrar, você pode inserir, né? Por isso, inclusive, que aqui no QGIS você tem nessa biblioteca aqui de projeções, né? Além dos sistemas de referência geográfico, o projetado, você tem o sistema definido pelo usuário. Tá? Então, você pode criar o seu elipsoide para qualquer sistema de referência ou até para qualquer sistema de projeção. Você quer criar uma outra projeção usando um outro datum. Então, é possível fazer isso aqui. Mas aí você tem que ter todos os parâmetros cartográficos para fazer isso aí, corretamente. Tá bom? Muito bem. Eu vou interromper aqui a gravação.